Nós vamos falar com Jean Carlos Marques, ele que é presidente, no caso da Comissão Eleitoral das Eleições do Sindicato do Sismar, aqui na cidade de Maringá. Jean, como que está a situação das eleições do sindicato aqui na cidade de Maringá? Bom, Gilmar, as eleições, de acordo com o estatuto da entidade, elas foram ontem, na reunião de ontem da comissão, anulados o pleito dia 1º e dia 2, porque o estatuto da entidade, ele determina que caso o número de votos anulados, de urnas anuladas, supere a diferença entre as chapas, a eleição obrigatoriamente tem que ser anulada. E no caso que ocorreu foi exatamente isso. Foram anulados mais ou menos 140 votos e a diferença entre a chapa que ficou em primeiro e segundo foi de 19, que ficou em segundo e a que ficou em terceiro foi de 70 e poucos votos. Então, o número de votos anulados foi quase o dobro da diferença entre as chapas. E aí, por conta disso, o estatuto do sindicato determina, o estatuto que foi escrito lá atrás pelos servidores, determina que o pleito seja anulado. Hoje há uma pergunta. A respeito da anulação, teve uma urna que foi impugnada a pedido da chapa do Paulo Vidigal, chapa 2, e também da chapa 3 da Iraídes Batistoni. Eles, no caso, através do estatuto, pediram também que essa urna fosse anulada, e nessa urna teria em torno de quantos votos? Gilmar, na verdade é assim, foram duas urnas anuladas, realmente as anulações foram corretas, porque existia uma diferença entre o número de votantes e o número de cédulas dentro daquelas urnas, o número de votantes da urna e o número de cédulas por um erro dos mesários, daquelas duas urnas, era a urna fixa 10 e o roteiro 1. Então, o erro nesse caso que causou a impugnação das urnas foi do pessoal que operacionalizou a mesa. E aí essas urnas foram, a pedido, obviamente, dos fiscais das chapas, foram anuladas corretamente pela comissão eleitoral. Porque previa no estatuto, não é isso? Porque o estatuto previa uma diferença maior de 5% causa a anulação da urna. E aí todos os membros da comissão eleitoral, todas as chapas, eles concordaram com a impugnação da urna, mas isso não tem a ver, indiretamente tem, mas não diretamente com a anulação do pleito, porque a anulação do pleito, ele só se deu ao final, quando no final se apurou todos os votos e verificou que a diferença entre as chapas era metade praticamente do total de urnas anuladas. Então, naquele momento as urnas foram corretamente anuladas e se houve algum problema foram dos mesários que não seguiram as orientações que continham no material das urnas. Podemos dizer que naquele momento o estatuto foi utilizado e está de acordo com o estatuto a anulação das urnas, não é isso? Exato, as urnas elas foram corretamente anuladas, pela mesa apuradora, pelos fiscais foi solicitado, a comissão eleitoral anulou corretamente de acordo com o estatuto e também, cumprindo o estatuto, o pleito foi anulado porque uma coisa acaba levando a outra. É claro que naquele momento da anulação das urnas não tinha como saber, porque ainda não se tinha ideia da diferença que se daria ao final, Somente depois de toda a apuração que pôde se obter, mas em todos os momentos foi cumprido o estatuto. A pergunta se faz necessária, Jean, porque nas redes sociais estão dizendo que foi um golpe, no caso da chapa 1 pedir anulação, mas pelo que você está dizendo, é apenas um cumprimento do que já prevê o estatuto, que inclusive foi utilizado tanto a serviço da chapa 2 como da chapa 3 também, é isso? Exato, assim, Gilmar, fica a nossa sugestão aí que as pessoas que estão ouvindo esses discursos, lendo a rede social, que elas procurem as informações de verdade. Porque o que foi cumprido é o estatuto, em todo momento. Então, golpe existe quando não se cumpre a lei. Quando se cumpre a lei, no caso o estatuto, que foi redigido muito antes da eleição, inclusive com a participação desses 3 grupos que hoje disputam a eleição, foi cumprida a lei. A lei é igual para todas as chapas, Agora, também, o recurso ele foi interposto, obviamente, pela chapa 1, foi interposto por vários servidores filiados que têm também direito. O questionamento do ocorrido poderia ter sido levantado pelo Ministério Público e a própria Comissão Eleitoral, de ofício, podia ter visto essa situação. Nós, da Comissão Eleitoral, no momento que nós proclamamos o resultado do primeiro turno, nós erramos. Nós vimos depois, na análise dos recursos, que naquele momento a gente já deveria, inclusive, ter reconhecido que o pleito deveria ser anulado, porque naquele momento já se averiguava que o estatuto não seria cumprido, porque haveria uma diferença de votos
entre as chapas menor do que o total de votos anulados. E o total desses votos anulados, 140, ele poderia mudar o cenário, né? Então o que o Estatuto visa é garantir o quê? Que a vontade do servidor que tenha votado efetivamente prevaleça. Caso contrário, nós poderíamos chegar a uma situação em que visualizado aqueles votos, a vontade daqueles votantes, nós teríamos uma chapa que talvez não fosse a chapa que teve a maioria dos votos na direção do sindicato. Então é isso que o Estatuto visa impedir e é uma questão bem objetiva, Gilmar, não tem interpretação. O parágrafo único do artigo 132, ele é específico, ele é muito claro. Urnas impugnadas não anulam a eleição, salvo se o total de votos dessas urnas for maior que a diferença dos votos das chapas. Não tem. Foi o que ocorreu nessas eleições. Foi o que ocorreu nessa eleição. A comissão eleitoral não podia tomar uma decisão diferente, tanto é que a votação, com exceção dos representantes das duas chapas, que obviamente tinham interesse em continuar o pleito no segundo turno, ela foi unânime. E esse questionamento certamente seria levado como houve o recurso, seria levado à Justiça, e a Justiça determinaria o cumprimento do Estatuto e nós seríamos responsabilizados por, conhecendo o Estatuto, não fazê-lo cumprir. Então, assim, eu aconselho todas as pessoas que estão lendo as redes sociais, a gente até entende, assim, que pode haver um certo inconformismo com quem, teoricamente, estava no segundo turno. A verdade é que a comissão não deveria nem mesmo ter proclamado aquele resultado, ou seja, nós não teríamos nenhuma chapa em segundo turno desde a apuração.